Boa noite, pessoal. Falta um tempinho ainda. Vou aguardar um pouquinho, então. Faltam 3 minutos. E aí, pessoal? Eu havia conversado com vocês ontem sobre a primeira atividade de avaliação, tá? Então, eu já finalizei a atividade e vou, então, postar o trabalho ali no Moodle, né, assim que a aula terminar. E, então, as definições que eu acabei chegando são as seguintes, tá? Vocês podem formar grupos de até 3 alunos e então eu vou usar a mesma orientação, né, que eu utilizei no semestre passado e funcionou muito bem, né? Vocês escrevem a solução, enfim, né, montam a solução ali no papel ali, fazem uma foto e geram um arquivo PDF, tá? Então, esse arquivo PDF, o formato de entrega do arquivo deve ser o PDF, porque eu não tive problemas de leitura com arquivos em formato PDF, né? Então, eu imagino que não deverei ter problemas também nesse ano, né? Outros formatos, às vezes, apresentam problemas, então eu já restringo ao PDF para não ter que depois fazer uma segunda entrega, isso dá muito trabalho, é um transtorno do caramba, tá? Então, formato de entrega é o PDF. Vocês, tendo um grupo lá de 3 alunos, façam uma entrega, né? E aí coloque o nome dos 3 alunos ali no início do trabalho. Então, passados alguns dias ali do prazo de entrega, eu faço a devolução, né, da nota, digamos assim, tá? E essa nota será publicada no sistema de atos, tá? Não vai ter nota publicada no Moodle, tá? O Moodle ele tem um sistema de publicação que é muito lento, é muito demorado, então eu faço lá no sistema de atos e conforme eu fui informado, né, uma vez que eu publique no sistema de atos, vocês recebem uma notificação no aplicativo lá, tá? Então, é aquele aplicativo da PUC lá que os alunos utilizam, ok? Então, é através desse formato que será publicado a nota de cada atividade de avaliação, ok? Alguma pergunta? Tudo certo, senhor. O prazo da entrega está no Moodle também ou não, senhor?
Isso, eu vou definir ali, né, eu até olhei o calendário ali, semana que vem não tem aula, né, tanto na quinta quanto na sexta, então eu imaginei que uma semana acho que é um prazo bem suficiente, assim, acho que não precisa mais do que isso. Tá. Olha, Só Vitória, uma pergunta. pois O não? PDF que o senhor usou ontem, o senhor vai disponibilizar no Moodle ou não? Sim, é que eu conversei, né? Eu achei melhor publicar só na sexta, para não publicar um na quinta e outro na sexta. Na quinta ou na sexta, eu acho que ia ficar muito arquivo ali no Moodle. Então, na semana passada eu já fiz isso, né? Na sexta-feira eu publiquei com as aulas de quinta e sexta do PDF. Eu acho melhor, porque senão fica muito picotado, né? Tá, tá certo. Né? Bem Eu lembrado. acho melhor, porque daí vocês abrindo o arquivo na sexta, tem os 2 dias. Eu acho que. Porque um dia de diferença, né? Eu acho que não, pelo menos no início, assim, acho que não vai fazer tanta falta o teu arquivo, mas é mais nesse sentido, assim, porque, né, se a gente desse aula com um espaço maior de tempo, mas de um dia para o outro, aí não vale, eu achei melhor, nesse caso, fazer assim. Sobre o trabalho em grupo, pessoal, a sugestão, né, é que se faça um grupo de até 3 alunos, porque é uma é um contexto, né, que nós estamos atravessando, que também não pode ser grupos muito grandes, que daí muito numeroso, que dificulta. Agora, se vocês acharem por bem, eu prefiro fazer o trabalho sozinho, né, ou sozinha, bom, né, eu não tenho como, digamos, né, obrigá-los a fazer um trabalho em grupo. Isso eu acho que seria um exagero, digamos assim, da minha parte, mas é uma orientação. Tá? Vocês façam, né, se preferirem, então, um grupo de 2, ou até mesmo uma pessoa fazer o trabalho sozinha, faz e não tem problema. Então, tá. Então eu vou finalizar, porque ontem né, se vocês lembram, quem estava presente na aula de ontem, eu apresentei para vocês ali a definição do produto vetorial, né, fiz alguns exemplos e chegamos a ver ali né, o gráfico ali no GeoGebra 3D e tal. Falei de algumas propriedades, mas não detalhei as propriedades, não falei assim, né, um pouco mais extensamente sobre o assunto, e é importante falar porque eu quero destacar aqui algumas delas que aparecem no livro, né, que eu fiz um copy-paste ali das páginas do livro com as propriedades, então eu vou comentar essas propriedades, né, encerro a aula. Aí, como o Gustavo perguntou, vou gerar o PDF das aulas de ontem e hoje e vou postar o arquivo. O arquivo vai aparecer para vocês como uma tarefa, né? Então eu vou botar naqueles tópicos lá da estrutura do Moodle aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. Tá, aqui eu dei uma olhada, né, nas playlists lá essa aqui é da álgebra linear e geometria analítica, ó. Já tem 7 arquivos lá de vídeos, ó. De ontem já está publicada, né? Vamos dar uma olhada ali no Moodle então rapidinho. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou criar um tópico aqui, trabalhos, tá? Ou atividade de avaliação. Então vai ficar dentro daquele tópico que vai estar a tarefa ali disponível daqui a pouco, tá? Então, esses são os textos que eu tenho publicados, como
O Gustavo perguntou, então, aqui, ó, na semana passada ficaram as duas aulas juntas aqui, né? Então, hoje, depois no final da aula de hoje, eu vou publicar o PDF com a aula de ontem e a aula de hoje. Tá? Então, aqui, ó. Então, nós vimos a operação do produto vetorial, que é uma operação definida no R3, né? E ela tem diversas propriedades. Então, no livro, né, enuncia primeiro as relações entre os produtos escalar e vetorial. Então, lembrando, né, o produto escalar é uma operação entre vetores, cujo resultado vai ser um número, né, e esse número está relacionado com o ângulo formado por dois vetores não nulos, né? Se o produto escalar for positivo, esse ângulo está entre 0 e 90 graus. Se o produto escalar for negativo, o ângulo está entre 90 e 180 graus, né? E o ângulo sempre estará nesse intervalo de 0 até 180. E a gente consegue calcular, então, por aquela fórmula, né, que envolve o cosseno. A gente calcula o cosseno de θ pelo produto escalar de U por V dividido pelo produto das normas de U e V, e depois faz o uso da função inversa, né, da função cosseno, para obter o ângulo, e a gente tem usado a medida do ângulo em graus. Então, a gente vai continuar trabalhando com o ângulo em graus. Então, eu destaquei, né, que os vetores são chamados de ortogonais quando o ângulo por eles formado for igual a 90 graus. Nós vimos, né, algumas representações ali no GeoGebra. Né? E aqui, então, o que vocês estão vendo em tela é uma lista de algumas propriedades né, que relacionam o produto escalar e o produto vetorial. Né? Então, a primeira, então está escrito aqui na primeira linha, né? Se o IV e W forem vetores do espaço tridimensional, então o vetor U escalar com U vezes V é igual a 0. U vezes V é ortogonal a U. Tá? Esta propriedade está mal escrita aqui, ó. Vou fazer uma observação. No item B, deveria estar escrito isso aqui, ó. É V ponto tá o símbolo aqui do produto vetorial aqui, ó, o vetor U vezes V é ortogonal a V. Veja o que está escrito entre parênteses, ó. Isso aqui é uma interpretação, né? Ó, lembre que quando o produto escalar entre dois vetores é igual a 0, porque eles são ortogonais. Então, o produto vetorial, que é o vetor U vetorial V, é ortogonal a U, que está escrito aqui, e na segunda propriedade, ele é ortogonal a V. Então, na verdade, deveria ser V aqui, ó. Né? Então, esse U aqui está errado. O item B, a redação correta é isso aqui. Tá? Então, e as demais propriedades, então, são relações que demonstram como a norma do produto vetorial U por V elevado ao quadrado é igual ao produto da norma U ao quadrado pela norma de V ao quadrado menos o quadrado do produto escalar de U por V. Então, são identidades, são relações, né, que são importantes do ponto de vista operacional, quando vocês forem trabalhar, principalmente em projetos que relacionam a transmissão de forças, né? Então, isso aí são propriedades, né, das operações que envolvem tanto o produto escalar quanto o produto vetorial, que eu estou destacando aqui, né? Então, vocês terão depois esse material disponível, então, quando for necessário, né, vocês vão utilizar. Então, nós destacamos na aula anterior essas duas primeiras. Né? Ó, lembra lá que eu fiz esse exemplo 2 aqui, ó, esse exemplo, né, de cálculo do produto vetorial, desse vetor U, que é o vetor 1, 2, 3, pelo vetor 0, menos 1, 4. Né? Então, a gente montou, né, essa é uma forma de calcular o produto vetorial, calculando esses determinantes aqui, né? Ó, descarta aqui a primeira, alinha os dois vetores, né, U e V,
certo? Também alinhados aqui. Aí esse determinante 2 por 2, como é que tu forma? Descarta a primeira coluna, sobra 2, 3, menos 1 e 4. Tá? Vírgula. A segunda coordenada é menos o vetor que tu obtém descartando a segunda coluna aqui, ó, 1, 3, 0 e 4. Tá aqui, menos 1, 3, 0 e 4. E vírgula, a terceira coordenada, agora tu descarta a terceira coluna aqui, né? Sobra 1, 2, 0, menos 1. 1, 2, 0, menos 1. Então é um dispositivo prático, digamos assim. Aí tu calcula os determinantes, são determinantes de ordem 2, né? O resultado que nós obtivemos ontem é o vetor 11, menos 4 e menos 1. Né? Esse é o resultado do produto vetorial. Né? E né, o que nós estamos destacando aqui é que esse vetor resultante do produto vetorial é tanto ortogonal ao vetor U quanto ao próprio vetor V. Né? Então a gente fez a verificação, né? A gente fez a verificação de que de fato, né, esses vetores todos, né, ó, satisfazem essa propriedade. Né? Ó, peguei aqui primeiro o vetor U, que é o vetor 1, 2, 3. Né? Tá aqui ele. O resultado do produto vetorial de U por V e fiz o produto escalar. Ó. 1 vezes 11, mais 2 vezes menos 4, mais 3 vezes menos 1, dá 11 menos 8 menos 3, que dá 0. Então isso comprova, né? Ó, isso aqui é uma... Lembra aquela notaçãozinha aqui, ó, né? Ó, notação U. Vamos ver se a gente acha aqui. Operadores. Aqui, ó. U é ortogonal a V. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Ó, tá vendo lá? O próprio processador está dizendo, ó, é um símbolo de vetor ortogonal, tá vendo? Ó? Perpendicular ou ortogonal a. Então, U é ortogonal a W. Né? Depois, fizemos o produto escalar do V pelo W. Então, 0 vezes 11, mais menos 1 vezes menos 4, mais 4 vezes menos 1, dá 0, mais 4 menos 4, que dá 0. Então, né, ó, vamos escrever ali. O vetor V é ortogonal a W. E, inclusive, nós vimos no GeoGebra isso aqui, né? Ó, nós temos o GeoGebra 3D. Onde é que está? GeoGebra 3D. Está aqui. Então, olhando ali os vetores, né, pessoal? Ó. Vetor 1, 2, 3. Né? O próximo vetor é o 0, menos 1, 4. 0, menos 1 e 4. Certo? Então, se vocês quiserem conferir aqui o resultado, né, vocês podem fazer isso aqui, ó. O W é o cross. Né, se escreve assim, cross. U,V. Né? Então, dá Enter, ele vai te dar direto o resultado do produto vetorial. 11 menos 4 menos 1. Né? Tá? Então está aqui, né? A gente consegue ver. Então observa, ó, se vocês olharem aqui o ângulo, né? A gente consegue inserir aqui o ângulo. Onde é que está? Aqui, ó.
Tá vendo? Ó? Então ele está mostrando lá, né, o ângulo entre o V e o W. Né? Esse aqui é o vetor U. Né? Ó, tá vendo que ele marca lá, né? Vamos fazer a marcação do ângulo entre U e W. Ó. U e W. Também é 90 graus. Ó. Só que fica meio poluída, né, a imagem, digamos assim. Né? Daí a gente consegue girar aqui, ó. Ó, dá para ver que, né, os ângulos entre os vetores dados e o vetor resultante do produto vetorial, né, esse ângulo de fato é 90 graus. Ó. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Né? A gente pode girar assim e tal, para ter diferentes visões, né? Mas o bacana é que, né, vocês têm esse recurso aqui, ó, né? Então vocês podem usar como forma de conferência, né, do resultado ali do cálculo que vocês fizerem no braço, digamos assim. Então, essas são as duas propriedades que eu queria destacar, né? Existe uma outra fórmula que vocês vão encontrar também nos livros, que é uma fórmula de desenvolvimento do cálculo do produto vetorial usando os vetores I, J e K. Né? Esses vetores, eles formam o que a gente chama de base canônica do R3, né? O vetor I, ele representa a direção do eixo X lá no R3, o J o eixo Y e o K o eixo Z. Né? Então, esses vetores formam a base canônica. Tá? Então, se vocês quiserem usar, vocês podem fazer o desenvolvimento assim. Né? Vocês, digamos, que sejam os dados desses dois vetores aqui. Eu quero calcular, então, né, o produto vetorial, né, o objetivo. O objetivo. Calcular o produto vetorial. Tem esse símbolo, então, né? Esse é a cruzinha inclinada aqui. Então, a gente escreve um determinante 3×3, né? Então, a ordem é importante, tá, pessoal? É U vezes V. Então, ó, o U tem as coordenadas U1, 2 e 3, o V tem as coordenadas V1, V2, V3. Então, faltou o V2 aqui. Ó. Vamos ajeitar aqui. Então, a gente escreve na primeira linha o I, o J e o K, na segunda linha as coordenadas do vetor U, que é o que vem primeiro, ali no símbolo, né? E as coordenadas do vetor V na terceira linha. E a gente desenvolve esse determinante como a gente desenvolve um determinante que a gente aprende lá no ensino médio, né? Então, por exemplo, ó, quero calcular o produto vetorial desses dois vetores, que é o do exemplo que a gente fez ali acima, né? O vetor U, 1, 2, 3, e o vetor V, 0, menos 1, 4. Né? Então, como o produto vetorial é expresso dessa forma, a gente vai, né, escrever. Vamos passar aqui para outra página. Ó, então vai ficar U vezes V igual a IJK na primeira linha, 1, 2 e 3 na segunda linha, 0, menos 1 e 4 na terceira linha. Tá? E a gente desenvolve esse determinante como se ele fosse um determinante formado de números. Né? Então, existe aquele procedimento que a gente aprende lá no ensino médio para calcular um determinante 3×3, que consiste em copiar as duas primeiras colunas aqui, ó, I, J, 1, 2, 0, menos 1, a gente escreve aqui à direita do símbolo do determinante, né? E calcula, né, como a gente está acostumado lá, né? Certo? A gente vai fazer, né,
as setinhas que apontam para baixo, aqui assim, né? Um sinal positivo, tá? E depois as setinhas que apontam para cima, né? Um sinal negativo, soma todas essas quantidades e, né, tá ali o cálculo, tá? Então, o que acontece aqui, né? Tu vai ter I vezes 2 vezes 4, ó, tu multiplica mantendo o símbolo, né, do vetor I. J vezes 3 vezes 0, que é esse cara aqui, mais K vezes 1 vezes menos 1. K vezes 1 vezes menos 1. Menos, aí vem os três produtos que estão nas diagonais que apontam para cima, né? 0 vezes 2 vezes K, mais menos 1 vezes 3 vezes I, mais 4 vezes 1 vezes J. 4 vezes 1 vezes J. Tem um parênteses grande aqui, né? Certo? Aí tu vai agrupando, certo? Aqui tem que tirar essa coisa aqui. Então, tu vai agrupar os termos semelhantes, né? Vai ficar 8, multiplica aqui, ó, 8i mais 0j menos k, né? Menos 2 vezes 0 vezes k dá 0k, 3 vezes menos 1 vezes i dá menos 3i, 4 vezes 1 vezes j dá 4j. Vai ficar 8i menos k mais 3i menos 4j, porque o 0 vezes j tu cancela, esse menos aqui, ó, vai trocar o sinal desse aqui, vai ficar mais 3i. Esse menos com mais 4j, menos 4j. Então vai ficar 8 mais 3, 11i, menos k, menos 4j. Isso aqui é a mesma coisa que aqui o resultado que nós encontramos, né? 11i menos 4j menos k é equivalente ao vetor 11 menos 4 menos 1. Tá? São duas notações, né, equivalentes, ó. Essas notações são equivalentes, porque esta notação que está aqui usando o I e o JK é bastante utilizada na física, né? Nos livros de física é bastante comum os vetores serem representados através de combinações dos vetores I, J e K, né? E uma vez que tu tem as coordenadas, né, correspondentes, a primeira coordenada que aparece aqui, quando a gente usa a notação usual, separando as coordenadas por vírgula, o 11 é o coeficiente do I, o menos 4 é o coeficiente do J e o menos 1 é o coeficiente do K. Tá? Então, né, mesma coisa, né, aqui, ó, se eu vou calcular o produto vetorial dos vetores, 1, 2, menos 2, né, e dos vetores, e do vetor 3, 0 e 1. Tá? Então é a mesma coisa aqui, ó. Eu vou, né, escrever, ó, primeira linha IJK, segunda linha 1, 2 e menos 2, está aqui. Né? Terceira linha 3, 0 e 1. Tá? Então a mesma coisa aqui, né, pessoal? A gente vai inserir, né, digamos, aquelas diagonais aqui, né? Ó, aponta para cá, aponta para cá, aponta para cá. Tá? Então tu terá I vezes 2 vezes 1, mais J vezes menos 2 vezes 3, mais K vezes 1 vezes 0. Tá? Então seria... vou fazer aqui. Daí se eu deslocar aqui ele vai ficar fora do lugar, né? Então vai ter três fatores que eu consigo recuperar aqui. Ó, I vezes 2 vezes 1, I vezes 2 vezes 1, mais J vezes menos 2 vezes 3, está aqui, ó. Mais K vezes 1 vezes 0, está aqui. Tá, agora eu vou... Vou limpar todos os desenhos ali e vou inserir, então, ó, essa diagonal para cá,
essa para cá e essa para cá. Né? Vai ficar menos... aqui. Acho que aqui eu consigo... não estou muito. Vou fazer o seguinte, passar para cá. Passar essa coisa para cima. E aqui eu vou diminuir o tamanho da fonte. Escrever. Vamos ver. Ó, então vou diminuir o tamanho da fonte aqui, que eu acho que a gente vai enxergar melhor. Então, menos, né? 3 vezes 2 vezes K, tá aqui, ó. K vezes 2 vezes 3, menos, mais, né? I vezes menos 2 vezes 0, né? E J vezes 1 vezes 1, tá aqui. Então, aí desenvolve aqui os termos. Tu vai encontrar, então, deixa eu tirar isso aqui daqui. Tu vai encontrar, então, o vetor 2, menos 7, menos 6, né? Que é ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Né? Ó, vamos conferir esse resultado aqui. Ó. 1, 2 e menos 2, né? 1, deixa eu ver se eu botei o parênteses. 2, 1, 2 e menos 2. Tá. Vetor V, 3, 0 e 1. E o W vai ser o cross de U, V. Ó, 2 menos 7 menos 6. 2 menos 7 menos 6, ou 2i menos 6j menos 6k, é a mesma coisa. Né? Então, o resultado, né, que a gente expressa desta forma aqui é equivalente a este formato aqui. Né? Então, vocês vejam que, né, os vetores, né, ó, certo? Eles são ortogonais, ó, tá vendo? Ó? A gente consegue ver ali, ó. A gente vai girando aqui, né? Interessante esse recurso. Ó, vai girando ele em diversas posições, né? Tu consegue enxergar a ortogonalidade ali. Ó, os vetores estão no mesmo plano, o vetor, né? E, ó. Tá? Então, lembrando, né, que se tu quiser verificar aqui, ó, eu acho que o produto escalar é dot, né? Ó, dot de U, W, vai dar 0, tá? E o dot do V com o W também vai dar 0. Tá? Que é o produto escalar, né, que é o que eu faço ali no final para confirmar que os vetores U e V, né, são ortogonais ao vetor W. Né? Então, eu faço o produto escalar do V com W, verifico que dá 0. Né? Ó, vamos escrever aqui a notação. W é ortogonal a U. Eu vou copiar aqui. E faço aqui o W escalar V.
né? Então, vai ficar 2 vezes 3, mais menos 7 vezes 0, mais menos 6 vezes 1. Né? Você multiplica as coordenadas correspondentes e soma. 6 mais 0 menos 6 vai dar 0. Então, o vetor V, o vetor WV, é ortogonal ao vetor V. Né? Okay? Então, aqui, só ressalto, né, pessoal, que vocês podem escrever, então, um vetor usando a notação como I, J e K, por exemplo, 3i mais 4j menos 5k, né? Ele pode ser, esse mesmo vetor, ele é representado como 3, 4 e menos 5, né? A primeira coordenada no eixo x vale 3, a segunda coordenada no eixo y vale 4, a terceira coordenada no eixo z vale menos 5. Né? Se vocês tiveram, nós estamos falando de vetores do R3, né? Tiveram um vetor 3i mais 4 mais 8k, então não aparece, né, o vetor j, isso equivale a dizer que a coordenada correspondente é 0. Né? Ó, então o vetor 3, 0 e 8. Ó. 3, 0, né, que não aparece, e 8. É como se fosse 0j aqui. Ó. Né? Mas isso não é necessário escrever. Né? Quando a gente usa essa notação aqui, não faz sentido eu escrever o 0. Aqui eu preciso escrever para indicar que é um vetor do R3, que a segunda coordenada é 0. Mas aqui eu não preciso. Eu não tem sentido escrever, não tem necessidade, né? Então, a notação vai ser esta notação aqui. Tá? Então, observe que a notação, né, de vetores do R3, né, ela é bastante importante a gente interpretar, porque elas têm, né, apresentam esses dois formatos e elas são muito importantes porque na notação usual, digamos assim, quando uma coordenada é 0, ela tem que aparecer. Ó. Esse aqui é um exemplo também. Ó. Menos 4i mais j. Né? Cadê o k? É como se tivesse 0 multiplicado pelo k, mas ele não aparece. Se eu escrever na forma usual, menos 4, 1 e 0. Né? Então, vocês observam que o nosso espaço, né, onde a gente observa a natureza, onde a gente se locomove, né, onde a gente vive, é o espaço tridimensional. Os objetos têm 3 dimensões. Né? Então, nesse conjunto, a gente tem que usar vetores com 3 coordenadas para representar movimento, para representar uma posição, etc. Tá? Então, estas quantidades, esses vetores do R3, eles têm essas duas formas aqui, que são equivalentes, certo? Então, apenas não, é muito importante, né, a gente entender que são notações diferentes e elas estão presentes nos livros, né? Não existe a possibilidade, por exemplo, de se vocês encontrarem livros só com essa anotação ou só com essa. Tá? São usadas as duas livremente e é importante, então, a gente ter esse domínio, né, de fazer a passagem de uma para outra. Então, aqui tem mais alguns comentários e aqui é importante observar que se eu trocar, né, a ordem dos elementos aqui no produto vetorial, tá, o produto vetorial vai trocar de sinal. Né? Então, por exemplo, ó, se eu fizer o produto vetorial de U por V, como no exemplo que a gente fez ali, deu 2 menos 7 menos 6. Se eu fizer, onde é que está a propriedade que está citada aqui? Agora deixa eu ver se eu acho. Será que eu já passei por ela? Acho que eu não... Deixa eu olhar lá. Peraí. Deixa eu olhar.
Acho que é a página 161, né? Deixa eu ver aqui. Página 161. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui com a minha biblioteca, né, pessoal? Às vezes é um pouco lento, mas recomendo, né, que vocês utilizem o Minha Biblioteca, procurem nos livros, né? O autor tem exemplos adicionais, né? Às vezes ele explica de uma forma um pouquinho diferente da que o professor, isso pode ajudar. Tem desenhos, tá? Então, aqui, ó. Aqui está. Então, vamos fazer um print screen aqui das propriedades. Vamos inserir aqui. Deixa eu tirar aqui o excesso aqui. Agora ficou melhor, né? Então, observa aqui, ó, a primeira propriedade diz que se eu trocar a ordem, né, o produto vetorial vai trocar de sinal. Tá? Então, U vezes V igual a menos V vezes U. Né? Porque, então, ó, lá no final, né, que eu apresento lá o exemplo, ó, então, U vezes V deu 2, menos 7, menos 6. Se eu trocar a ordem, vai ficar menos este resultado aqui, ou seja, menos 2, 7 e 6. Né? Vejam que quando eu troco a ordem, como eu tenho que trocar as duas linhas aí do determinante de lugar, né, o determinante troca de sinal, então não precisa fazer o cálculo de novo. Né? Quer ver? Ó, vamos olhar lá no nossa calculadora. Vamos chamar aqui de, sei lá, de W2, né? Cross V,U. Ó, então vocês vejam que troca de sinal, né? Era 2 menos 7 menos 6, ficou menos 2, 7, 6. Tá? Certo. Então, ele tá vendo que são esses dois vetores que apontam, ó, tá vendo? Ó? Eles são paralelos, né? Tem o mesmo comprimento, mas tem sentidos contrários. Né? Então, o ângulo entre eles é 180 graus. Né? Certo, pessoal? Então, eu tenho usado bastante essa ferramenta computacional, né? É uma ferramenta de acesso livre aí na internet. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem, certo? Porque a gente faz umas barbeiragens, eu fiz algumas, né? A gente vai aprendendo e tem muitos recursos, né? Que eu ainda não usei até agora, né? A gente vai usar depois quando fizer traçado de curvas, no circunferência, elipse, parábola, etc. A reta, o plano. Então é bem importante que vocês pratiquem, né? Vocês não precisam baixar, vocês só precisam de acesso à internet, né? Entra ali, GeoGebra e tal, né? Salva nos favoritos aquele endereço, né? E vai testando, né? Vocês têm um recurso, vocês podem fazer um cálculo no papel, use o GeoGebra para conferir, né? Se tiver a possibilidade de fazer o gráfico dos vetores para enxergar o ângulo, né? Tudo isso ajuda a construir, né? Desenvolver na cabeça de vocês esse mundo imaginário, né, dos vetores. Eu falo mundo imaginário porque é uma criação, né, que tem muitas aplicações, né, como eu já
mencionei, né, as construções, vocês estão vendo aí, né, a minha estante ali, tem os ângulos de 90 graus, né, o nosso notebook aqui. Então, o ângulo de 90 graus está onipresente, está presente, né, em muitas aplicações e tem a ver, então, com a relação de ortogonalidade dos vetores. Né? Essas duas operações que nós vimos nas últimas aulas são bastante importantes, né, como aplicações das operações com vetores no mundo real, digamos assim. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, pessoal. Vou terminar, então, o processamento do trabalho 1. Ele vai ser colocado lá com uma tarefa lá no Moodle e também o arquivo com os textos de apoio, né, das aulas de ontem e de hoje. E mais tarde vai estar disponível na playlist também a gravação da aula de hoje. Né? Um bom descanso para vocês. Aproveitem o feriado para descansar e para botar as atividades em dia. E até a outra semana. Um bom trabalho. Bom, João, eu até comentei antes ali, né, até sexta-feira que vem. Eu acho que é um tempo que vai dar para todo mundo se organizar aí. Tá bom? Então tá. Tá bom. Boa noite, senhor. Boa noite, então. Bom final de semana, um bom descanso e até a outra semana. Boa noite.